Então isso nós já falamos bastante, ok? E a gente parte agora para a lei oculta, né? Só para a gente entender, a lei oculta que a gente estava falando anteriormente, que obviamente deu lugar para a lei aberta, essa lei oculta ela foi revogada em 1929 pelo poderoso Victory. Esse é um grande mestre do planeta Vênus que, nesse momento, né, ele simplesmente entendeu que a humanidade já estava há muito tempo sob essa ordem da chamada lei oculta, ou seja, a lei só pode ser reservada para aqueles que estão já preparados, para aqueles que já alcançaram um nível de evolução tal, enfim, não pode abrir isso para todo mundo, né, e ficou restrito. E mesmo porque a lei ela foi utilizada, ou seja, a energia, o conhecimento, durante muito tempo ele foi utilizado de forma errônea, de forma equivocada. Então foi aí onde surgiram os chamados bruxos negros, magos negros, né, aqueles homens e mulheres que utilizaram o conhecimento em benefício próprio, de maneira egoísta e até prejudicando os outros, né, os irmãos, irmãs, enfim, os seus semelhantes. Então, nesse momento, o poderoso Victor ele deu um fiat cósmico, ou seja, ele deu uma determinação. Ele falou, olha, acabou a lei oculta. E foi a partir daí que, né, ou seja, um ser muito poderoso, ele estabeleceu essa relação, ou seja, como se ele tirasse, né, aquele freio que impedia que o movimento alcançasse a todas as pessoas no planeta, né? Era como se fosse uma espécie de lei provisória ali. Então ele removeu isso e falou, a partir de agora todos vão ter acesso à lei. E foi aí onde os mestres a se movimentar, principalmente mestre Saint Germain nesse período, onde ele voltou o olhar para a América para começar esse trabalho nesse lugar, vamos dizer assim, a partir desse ponto, né, esse ponto de partida. Então, a lei oculta, como eu falei, governava todos os ensinamentos religiosos anteriores a este evento. Por isso que era através da lei oculta que sempre funcionou. Tanto que a gente tem aquele período, né, até falando da igreja católica, por exemplo, em que as missas, né, as celebrações eram todas feitas, né, através do latim. E só quem entendia o que estava sendo dito eram os padres, né, os bispos. O resto da população ficava lá olhando com cara de Mona Lisa e ninguém entendia nada, mas está tudo certo, é assim que funciona, vamos só agradecer e ir embora sem ter entendido absolutamente nada. Aí depois, claro, vem todos os movimentos que a gente já sabe aí da história, né, Lutero, enfim, e as traduções, e então essas coisas foram mudando, ok? Mas infelizmente isso fez parte durante um bom tempo aí. A verdade, né, era velada por parábolas, mitos, lendas, obras de teatro, né, e eram expressas de tal forma que somente um iniciado, ou seja, alguém que tivesse conhecimento profundo daquilo, realmente conseguisse entender, né? Não era todo mundo que conseguia pegar aquele conteúdo que estava ali, as informações que estavam por trás daquela imagem, daquela ideia, que todo mundo conseguia decifrar, decodificar aquilo. Então essa era a ação da lei oculta, né? Platão, inclusive, ele foi o iniciado na lei oculta, né? Porque ele conhecia profundamente as leis, ele estudou inclusive com outros sábios, né? Recebeu tudo isso, teve uma interiorização muito grande, né? Foi aí o discípulo de Sócrates, né? Esse grande mestre. Então ele tinha um conhecimento muito profundo, mas como é que ele ia explicar, por exemplo, a Atlântida, né? Ele tinha que trazer isso de uma forma ali que as pessoas compreendessem, ou algumas compreendessem, mas nem todo mundo. A maioria não configurou muito bem aquilo. Então ele trouxe numa forma de diálogo, numa historinha ali para o pessoal poder, ou pelo menos tentar assimilar. E até hoje, né,
a gente ainda tem essa questão do será que é verdade, será que não é, será que isso é só um mito, né? Ou seja, Platão inventou uma historinha ali só para deixar a gente, né, distraído com a coisa. Esse negócio de Atlântida não existe nada, né? É tudo mito, né? Então, a gente precisa abrir realmente a nossa consciência, a nossa concepção para poder se desprender dessa forma que já não existe mais, que é a tal da lei oculta. Bom, aí a gente tem as chamadas ordens iniciáticas, né, do passado. A gente tem o Antigo Egito, a Índia, o Tibete, que também configura a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, como a gente falou, a Ordem dos Templários, a própria Cabala, enfim, todas as informações sobre a lei ou as leis estão contidas, sempre estiveram contidas em todas essas tradições, só que elas não eram abertas para qualquer um, tinha que se fazer, como a gente falou, um grande esforço. E a partir do momento que foi revogada a lei oculta, aí as coisas mudaram de figura e os mestres começaram a atuar de uma outra maneira, né? Então isso é uma parte da nossa história, do nosso trajeto aqui enquanto humanidade que, vamos dizer assim, hoje a gente está entrando num outro período. Então, o começo de uma nova era, né, foi uma dispensação que a gente considera como sendo a primeira dispensação da nova era, que foi entre 1930 e 1939, né? Esse período foi o período em que esse simpático senhor, o senhor Guy Warren Ballard, né, ou o senhor Guy Ballard, que em 16 de agosto de 1930, ele encontrou, ele teve um contato, né, com o mestre Saint-Germain, tá? É uma história muito bacana, muito bonita, lá no Monte Shasta, na Califórnia. Então, o Sr. Guy Ballard, na verdade, ele foi preparado sem, vamos dizer assim, consciência externa, está sempre lembrado disso, né? Através da personalidade, ele não tinha ideia que ele estava sendo treinado, mas internamente, ou seja, quando ele se desprendia do corpo, né, ia lá para os meios internos, aquela coisa, né? Estou fora do corpo físico, ele recebia orientações e foi se comprometendo em ajudar a Mestre Saint-Germain, né? E outros mestres também, claro, mas ali diretamente com o mestre Saint-Germain, a trazer, servir como esse canal, né, esse mensageiro dos ensinamentos, daquilo que o mestre Saint-Germain estava preparando. Então, ele foi vamos dizer assim, essa pessoa que se propôs a isso. E ele ficou 30 anos sendo preparado, até que realmente o mestre Saint-Germain entendeu que, quem sabe, né, ele poderia, a partir de então, começar a receber as orientações ali através do corpo físico, né, através da consciência externa dele. E a gente vai entrar nisso depois com mais profundidade nas próximas aulas, nas aulas mais à frente. A gente vai falar especificamente dessa história, né, desse livro que foi o primeiro aí da nova era, né, a primeira dispensação. Então, aí foi onde começou aquilo que a gente conhece como sendo a atividade AM, ou o movimento, né, a atividade Eu Sou. Então foi o Sr. Guy Ballard, esse senhor, que nos proporcionou, foi ele que destinou o seu tempo, né, as suas forças, a sua energia, para que a gente pudesse ter esses ensinamentos hoje disponíveis. Ok? Nunca houve nenhum tipo de mediunidade, né? O Sr. Guy Ballard nunca serviu como médium, não foi um processo, e os mensageiros não trabalham, nunca atuaram como, assim como a senhora Blavatsky também, nunca foi uma médium, até mesmo o Sr. Guy Ballard também nunca foi médium dos mestres, não existia incorporação, absolutamente nada disso. O mestre se encontrava pessoalmente, como a gente viu lá na foto lá com a senhora Blavatsky, se apresentava pessoalmente, vamos falar assim, em carne, osso e espírito, né, ou pelo menos em uma matéria, mas fisicamente, tá? E conversava ali olho no olho, né, e de espírito para espírito, né? Então o coração era a via de comunicação mais precisa e mais direta.
E claro que os mestres sabem exatamente tudo aquilo que está passando pela nossa mente, né? Inclusive o livro do Sr. Garibaldi fala muito sobre isso, é até interessante, tem momentos que são até hilários, né? Que o Sr. Garibaldi pensava em alguma coisa e o mestre já respondia e falou, tomar cuidado com o que eu penso, senão, né, porque o mestre já sabe antes de apresentar qualquer coisa. Bom, em 1935 o Sr. Garibaldi começa a dar as palestras, então de 1930 até 35 ele foi sendo preparado, orientado aí tete a tete, né, olho no olho, como a gente falou, ali presente junto com o mestre, recebendo todas as instruções. Aí em 1935 ele vai realmente para o público, o Sr. Garibaldi vai lá dar palestras, mas o Sr. Garibaldi ele não ia com um roteirinho na mão, um script, né? O mestre não passava lá um e-mail para ele, né? Nem tinha, claro, o senhor está aqui o seu roteirinho. Não, o Sr. Garibaldi chegava lá com a cara e a coragem, não só a cara e a coragem no sentido de, eu vou falar, ele chegava com a cara e a coragem de, eu não tenho nem dinheiro no bolso para alugar o salão, o auditório, o lugar que ele ia dar palestra. Ele simplesmente pegava a orientação que o mestre dava, vá na cidade tal, no lugar tal, e você vai lá fazer uma divulgação e dar a palestra tal. E o Sr. Garibaldi toda vez seguia a orientação do mestre, de repente o dinheiro aparecia, o salão era alugado, o auditório era alugado e o lugar enchia de gente e o Sr. Garibaldi começava a dar palestra. De que forma? O mestre mandava para ele um bilhetinho? Não. O Sr. Garibaldi ficava de frente lá pro palanquezinho dele, o púlpito dele, enfim, o lugar onde ele estava ali no palco, e na frente do Sr. Garibaldi começavam a aparecer letras douradas, ou seja, como se fosse uma tela mágica aparecendo tudo aquilo que o mestre estava digitando para ele, tá? Então, essas letras douradas iam aparecendo na frente do Garibaldi, ele só ia repetindo, ele só ia lendo o que estava sendo descrito ali pelo mestre. Então, não vinha nenhuma palavra dele propriamente, né? Era tudo que o mestre passava para que não houvesse nenhum tipo de interferência. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas por que o mestre então não se apresentava e falava ele diretamente? Porque volta naquele ponto que a gente falou. Um mestre ascensionado, um mestre liberto, um ser de luz, ele não pode simplesmente chegar aqui, sabe, tomar a frente de todo mundo, né? Falar assim, não, vou fazer por vocês. Não, precisa sim um intermediário. Quando Jesus veio, quando Buda veio, eles encarnaram, como todos nós aqui, e desenvolveram a missão deles. Ponto final. Então, eles não fizeram como, né, o mestre Jesus se libertou, depois ele voltou e fez todo o trabalho ali se apresentando. Não, nenhum deles fez isso. Nenhum deles se apresentou dessa forma. Somente orientando, né, aqueles que seriam os mensageiros, seriam os discípulos, enfim, a forma como a gente sempre vê acontecer. Então eles não vêm diretamente, né? Eles fazem isso através desses mensageiros. Por quê? Porque aquele que se compromete, eu, você ou qualquer um de nós, é o que se comprometeu a trazer a informação e o mestre dá esse suporte. Então vamos lá, vou avançar aqui, tem muita informação. Aí também trouxeram as orientações sobre os decretos, né? Ou seja, como falar, por que falar, como direcionar, tudo isso veio através dessa dispensação com o Sr. Garibaldi, né? São a energia que nós colocamos através das palavras. Esses são os chamados decretos. Nós temos, falo assim, milhares de almas que já foram levadas a esses âmbitos superiores, né? Por conta dessa, vamos dizer assim, dessa relação, né, de energia que veio através dessa dispensação. Então, muitas vidas foram alcançadas, muitas pessoas foram alcançadas, coisa que a gente nem imagina, nem sabe, mas é um movimento que realmente conseguiu, vamos dizer assim, elevar muitas consciências para esses níveis mais elevados. Então faz uma diferença realmente muito grande. Uma outra questão aqui é que nesse período a gente sabe que pelo menos um terço da energia destrutiva que existia no planeta, ela foi
dissolvida e eliminada da Terra, justamente por causa desse movimento. Ou seja, toda essa força, né, essa energia que foi sendo movimentada pelas pessoas que foram aderindo, entendendo o que era esse conhecimento, conseguiram, na verdade, dissipar muito da energia que já vinha acumulada no planeta, energia pesada, destrutiva, e que a gente está sempre na corda bamba, né? Então esse foi um trabalho extremamente importante, bem eficaz. E aí, em 1936, o Sr. Guy Ballard já estava pronto para a ascensão, né? Só que ele decidiu ficar. Ele falou assim: mestre, deixa eu ficar mais um pouquinho, eu sei que, né, já consegui, quem sabe, né, o seu reconhecimento, né, eu acho que se eu me curvar diante de Deus, aí Deus me libera daqui de toda essa condição, mas eu quero continuar trabalhando. E o mestre falou: tá bom, então você tem a liberdade de escolha, continue trabalhando. E ele ficou, o Sr. Guy Ballard, mais algum tempo trabalhando, ou seja, em 29 de dezembro de 39, o Sr. Guy Ballard ascensionou. Ele se liberou de toda né, ou seja, terminou a missão dele e ascensionou. Só que, para decepção do grupo que se formou, porque o Sr. Guy Ballard conseguiu formar vários grupos, né, de estudos, de ensinamentos, e eles esperavam que o Sr. Guy Ballard fosse fazer a mesma coisa que o Mestre Jesus fez lá e simplesmente subir, e todo mundo aplaudindo, sei lá, alguma coisa assim. O Sr. Guy Ballard simplesmente não fez isso. Os mestres provavelmente, dá para dizer efetivamente, não permitiram que esse tipo de show acontecesse. Então, o Sr. Guy Ballard seguiu um processo normal, falou: pronto, o Sr. Guy Ballard foi embora, morreu, e ninguém viu nenhum tipo de ascensão. Ou seja, aí foi onde muita gente desanimou, acreditou que não aconteceu nada, enfim, aí coisas infelizmente foram acontecendo nesse tempo, e mais uma vez a personalidade foi distorcendo tudo aquilo que já estava, vamos dizer assim, colocado através desses grandes ensinamentos, dessa grande energia. Aí nós tivemos também uma segunda dispensação, porque a primeira dispensação que a gente falou com o Sr. Guy Ballard, como eu disse, em 1939, as coisas começaram a se desviar. Muito foi descarregado, o Saint-Germain trouxe bastante ensinamento, muita informação, começaram a compilar os escritos, os livros, e de repente, não se sabe exatamente por quê, esses livros simplesmente foram engavetados, não chegaram às pessoas. Era como se estivesse funcionando na lei oculta, onde você guarda as coisas, restringe e fala: não passa isso adiante, senão vai ficar ruim. Aí, com isso, os mestres obviamente tiveram que se movimentar de novo, e houve uma segunda dispensação. Isso foi extraordinário, porque não acontece uma dispensação num espaço de tempo tão curto. Ou seja, por conta da primeira dispensação, né, os livros da atividade I.M., do movimento Eu Sou, eles ficaram retidos até 1980. E era um absurdo, né? Então, antes disso, claro, antes de 1980, lá em 1952, nós tivemos um outro esforço por parte do mestre Moria, que procurou Geraldino Inocente. Na verdade, o mestre Moria fez contato com o Geraldino Inocente já em 1944, né, pouco tempo depois que houve aí a situação da parada do movimento I.M., aí mestre Moria conversou com o mestre Saint-Germain, com outros mestres, e foi pedir uma autorização para a hierarquia espiritual para poder entrar com uma nova dispensação. Isso foi extraordinário. Não acontece em menos de 100 anos algo como isso. Mas a solicitação do mestre, o apoio de todos os outros mestres, então foi autorizado. E aí, mestre Moria procurou Geraldino Inocente e começou a dar as instruções, orientações, ela foi sendo preparada, até que realmente isso foi acontecendo e trazendo, inclusive, muitos ensinamentos, uma quantidade
assim, impressionante de informações. Então, essa nova dispensação, ela foi chamada de Ponte para a Liberdade, né, por Mestre El Morya, que se responsabilizou por toda a energia que seria utilizada aí, porque ele foi avisado, falou, olha, se a humanidade não der retorno dessa energia que você está utilizando, porque a gente não é só simplesmente dispensou, a gente tem conhecimento e a gente faz o que com isso? Nada. Não, a gente tem que dar retorno dessa energia, a gente tem que colocar em prática isso. Esse é o movimento da energia retornando para sua fonte, para a originalidade. Então, o Mestre El Morya falou, não, se a humanidade não der retorno, eu me responsabilizo e eu vou pagar, entre aspas, né, claro, com a minha própria energia, ou seja, eu vou entrar com a minha própria energia se não houver. Mas, graças a Deus, houve, o movimento começou aí novamente, né, foi um impulso e houve esse grande esforço, né, por parte dos mestres. Então a grande fraternidade branca toda se envolveu nessa ação de Mestre El Morya, junto com o Mestre Saint Germain, e aí muitos aspectos da lei começaram a ser ensinados, começaram a acrescentar aquilo que Mestre Saint Germain já havia trazido. Aí a gente tem, para citar, a cor dos 7 raios, o que significa isso, os arcanjos e Elohims, coisas que a gente já viu nos ensinamentos também, nas nossas aulas, né, que a gente vai se aprofundar mais também, o retiro dos mestres ascensionados, as imagens e as imagens dos mestres, tonal, né, ou seja, em que faixa vibracional vibram esses mestres e como funciona essa questão da frequência, né, e entrar em contato com os mestres, com os grandes seres cósmicos, né, a história inicial da humanidade, que a gente também já viu antes da queda do homem, ou seja, as civilizações do passado, né, as encarnações anteriores dos mestres ascensionados, o serviço de transmissão da chama, que é algo que a gente não entrou aqui ainda, mas que é uma prática extremamente importante, que alguns grupos já desenvolvem isso no planeta, que é algo que se fazia lá atrás, lá em tempos remotos, e que foi resgatado, né? E a hierarquia espiritual que está nos retiros, ou seja, os mestres estão nos respectivos retiros, se encontram nos retiros, tudo acontece ao longo do ano, muitas coisas que a gente nem imagina, tá? E isso já dura muito tempo, muito tempo. E eles abriram todas essas informações para a gente. Então, a gente tem aí o trabalho, né, desse movimento, que é a Ponte para a Liberdade, que ele só vai estar completo, né, como diz aqui, quando o último indivíduo, ou seja, a última consciência humana, né, ou a última corrente de vida, conseguir cruzar essa ponte de luz a caminho da sua ascensão, ou seja, quando realmente o último indivíduo nesse planeta conseguir atravessar esse trecho e chegar até Deus. Então, nós temos uma grande assistência em nosso benefício. Os ensinamentos da nova era, a gente tem aí os mestres ascensos, né, que trouxeram, fizeram essa junção, né, entre os ensinamentos do Oriente e Ocidente, adoração e culto oriental a Deus, com a iniciativa e realização ocidental, ou seja, o Oriente tem muito daquilo que é reverência, né, como se diz até mesmo na Índia, de Bhakti, né, da reverência, da gratidão, da contemplação, como fazem os Hare Krishnas, e é preciso também juntar, associar com aquilo que é a ação, o movimento, né, que existe em grande escala no Ocidente. Então, quando a gente conseguir ajustar esses dois movimentos de adoração e aquilo que é a realização, então a gente vai estar completando aí essa força, essa energia crescente que é extremamente necessária. Isso vem através dos ensinamentos da nova era. A explicação da lei cósmica, né, é a lei da vida, de forma bastante simples, né, sem tantos percalços e sem tantas exigências. Não é necessário explicar Deus de maneira abstrata, ou seja, Deus tem toda a sua forma de ser apresentado, ou seja,
um Deus real, né, uma energia, uma consciência, e tudo isso a gente consegue através desses ensinamentos. Uma maior profundidade lógica sobre Deus e a criação, que é fundamental, né, senão a gente fica sempre naquela coisa de rodar e não chegar a conclusão nenhuma, né, e aí a gente vai cada vez mais conseguindo absorver e entender o que é essa consciência que a gente tanto fala. Não está limitado ao cristão, muçulmano, judeu, nem hindu. Tá? É completamente fora dos dogmas. Né? Então, os ensinamentos, como a gente disse, há um culto religioso, né? Um credo religioso específico. Todos os ensinamentos, eles permeiam todas essas, vamos dizer assim, essas vertentes religiosas, mas não estão presos, não estão ali simplesmente atrelados a um desses movimentos. Princípios científicos, né, práticos e demonstráveis, ou seja, é a lei sendo realmente colocada em prática, não é algo fora da nossa possibilidade de realização. Esses ensinamentos são atemporais, ou seja, sempre existiram e eles estão aqui para o futuro, para aquilo que a gente entender como sendo, né, o tempo e espaço, e vão perdurar eternamente porque sempre existiram. Que é um vasto conhecimento para estudar e colocar em prática. Sem prática, absolutamente não se chega a lugar nenhum, porque os conhecimentos eles precisam realmente ser aplicados. Ok? Aí nós vamos ter agora uma fala do Mahachohan, né? Isso foi em 20 de maio de 1956. O Mahachohan disse o seguinte: pode que se esteja dando muito da lei para que suas mentes externas possam digerir de uma só vez. Entretanto, opinamos que pelo bem dos que virão depois de vocês, uma evolução inteira de gente que possivelmente poderá beneficiar-se da instrução que talvez vocês nunca precisem utilizar, aproveitamos o conforto temporário entre o âmbito dos mestres ascensionados e o dos seres humanos, para trazer-lhes tanto quanto seja possível desta lei, porque estamos escrevendo toda uma Bíblia que viverá e será lida por milhões de pessoas muito depois que vocês tenham vindo para casa. O que o Mahachohan disse aqui, em poucas palavras, olha, nós estamos aproveitando esse momento, né, o que foi do Sogai Balaji, principalmente depois com Geraldino Inocente, para descarregar tudo que a gente puder de informação, porque a gente tem pouco tempo para conseguir passar esses ensinamentos, porque Geraldino não ficou muito tempo, e eles sabiam que ela não ia ficar muito tempo nesse trabalho, porque realmente foi muito pesado, assim, foi muito exigente, né? Então, alguns relatos dizem que Geraldine ficava ali escrevendo o dia inteiro sem parar. Então, isso por dias a fio, né? Mas, enfim, então, o que o Mahachohan diz aqui, né, esse grande mestre, é que, olha, o que a gente está passando é o máximo que a gente pode, e é provável que vocês nem utilizem tudo que está aí, e isso fique para gerações futuras, e vocês já tenham alcançado até a ascensão e não precisem utilizar tudo. Mas as gerações futuras, aqueles que virão lá na frente, com certeza vão se valer desses ensinamentos. Tá? Então, é algo feito através de uma orientação e de mensageiros maravilhosos, né? Através de grandes canais, vamos dizer assim, né? Homens e mulheres expostos. E aqui a gente vai falar de alguns deles. Então a gente tem, começando aqui, alguém que foi o responsável por resgatar aqueles ensinamentos que foram ficando engavetados, tá? A gente tem aqui o Sr. Ernest Schroeder. O Sr. Ernest Schroeder, junto com a sua esposa, Annette Schroeder, eles fundaram em 1980 uma fundação que é a AMTF, é a Ascended Master Teaching Foundation. Fundaram esse organismo
lá no Monte Shasta, onde aconteceu o contato de Mestre Saint-Germain junto ao Sr. Guy Ballard. Então, o Sr. Ernest Schroeder, ele resgatou todos os livros, todos os escritos, tanto do Movimento AM quanto da Ponte para a Liberdade, principalmente os livros, inúmeros livros que tem da Ponte para a Liberdade, né, que foi o movimento que aconteceu com o Geraldino Inocente, traduziu todos, registrou todos eles, né, como propriedade para que não se perdesse e pudesse, a partir daí, ser liberado para toda a humanidade. Então, o trabalho desse senhor e da esposa dele, da dona Annette, é algo assim que a gente realmente tem que agradecer imensamente. Ele, inclusive, continua na ativa hoje e desenvolvendo trabalhos fabulosos aí, tá? E o propósito, né, é trazer os ensinamentos oficiais à disposição de toda a humanidade, tá? E, como eu falei, ele continua aí em atividade. E aí nós temos um outro irmão, né, que esse irmão, ele procurou o Sr. Ernest Schroeder, ele e a esposa, né, procuraram o Sr. Ernest Schroeder, porque eles estavam interessados nos grandes ensinamentos, já praticavam isso, já tinham toda essa intenção, né, de levar adiante os trabalhos, os estudos, e vendo o trabalho do Sr. Ernest, pediram autorização para poder traduzir do inglês para o espanhol. E foi aí onde aconteceu, né, onde o Sr. Jorge Carrizo fundou, em 1989, a Serapis Bay Panamá, que é um grupo, né, com editora também, que trouxe esses ensinamentos para a língua, né, na tradução do espanhol. Então ele traduziu, fez a tradução completa, né, de todos os livros do inglês para o espanhol. E o Sr. Jorge Carrizo, ele fez a transição, né, ele nos deixou, não está mais encarnado, em 2012. Mas um irmão que também contribuiu muito e nos deixou tudo aí à disposição para que a gente pudesse aproveitar a oportunidade de estudar tudo isso. E hoje a direção desse grupo, Serapis Bay Panamá, né, que está em atividade naturalmente, está sob a orientação da esposa dele, que é a senhora Kira Chang, tá? Que tem trabalho fantástico com classes, vídeos, tem rádio, mas é tudo em espanhol. Tá? Quem domina espanhol naturalmente pode verificar todo esse conteúdo, os livros estão disponíveis lá à venda também, tem muito material que eles disponibilizam de forma digital, e também lá o seu Ernest Schroeder em inglês. Né? E nós temos dois irmãos também que começaram a desenvolver um trabalho aqui para nós, na língua portuguesa. Eles começaram isso por volta de 2007, foi pela Metafísica Santa Metista, que também foi uma editora, né? Foi o caso do nosso irmão João Carlos Lucas e da sua esposa Cileia Lucas, né? Esses irmãos, num esforço grandioso também, foram até o Panamá, conversaram com o Jorge Carrizo, com a esposa dele, e receberam autorização para poder traduzir os livros para o português. Então eles conseguiram traduzir uma parte dos livros, né? Esse trabalho foi avançando ao longo de alguns anos, mas depois o nosso irmão João Lucas, ele acabou tendo que encerrar essas atividades, né, das traduções, mas nos deixou um conteúdo bastante valioso, né? E a esposa dele, a Cileia, né, a dona Cileia Lucas, ela também fez a transição, desencarnou em 2019. Né? Nosso irmão João Lucas continua aqui conosco, ainda nos brindando com a sua presença, graças a Deus, e ele, como falamos, né, ele recebeu a autorização do Serapis Bay Panamá e acabou trazendo todo esse movimento para a gente. Inclusive o João Lucas, ele chegou a gravar
né, ele tinha uma classe de estudos, então ele gravava áudios, né, gravava os áudios dessas classes, isso lá em 2007, 2008, 2009, e tem mais de 100 aulas, não, melhor, tem umas 100 aulas, acho que não chega, não ultrapassa 100, mas tem 100 aulas com certeza que ele foi gravando e que nós vamos disponibilizar essas aulas com autorização dele, né? Nós temos autorização dele para poder disponibilizar essas aulas, e a gente vai fazer isso também para que possa incrementar os estudos, né? São bem interessantes. Ok? Então esses são irmãos que contribuíram muito conosco. Bom, Luz para o Mundo, Grande Fraternidade Branca, a gente sabe, olha, existem vários grupos espalhados pelo planeta, ok? Muita gente falando sobre os mestres ascensionados, ditando aí os ensinamentos, direcionando pessoas. A gente pode dizer o seguinte: existem grupos muito sérios que estão realmente comprometidos com a verdade, seguindo fielmente aquilo que os mestres deixaram como orientação. Mas tem outros grupos, não é o caso aqui a gente ficar citando ninguém, porque não é essa a proposta, é só uma questão de cada um fazer a sua avaliação, mas não necessariamente todos seguem exatamente aquilo que os mestres nos passaram, né, como orientação, porque é o que está escrito. O que está escrito ali, né, nessas duas dispensações, ou seja, 1930, o período de 1930 a 39, depois Sogai Ballard, depois 1961 até 1952 até 1961 foi com Geraldino Inocente, e é esse conteúdo que a gente tem como sendo os escritos oficiais. Então aqui nós sabemos que todos podem ser mensageiros, ou seja, todos que amam a verdade, trabalham com o coração puro, estão desejosos de não só crescer com essa verdade, mas também levar isso ao seu próximo, à humanidade. Então esse é um elemento que pode realmente ser convocado para a Grande Fraternidade Branca pelos mestres para trabalhar como mensageiro, né? Todos nós podemos. Okay? E no nosso caso aqui, enquanto trabalho, a nossa proposta é continuar o trabalho que o Sr. João Lucas, né, o Sr. João Carlos Lucas começou, esse nosso irmão, lá atrás, continuar traduzindo os livros, né, que o Serapis Bay Panamá já tem no espanhol, com os grandes ensinamentos dos mestres ascensionados, e a gente trazer isso para a língua portuguesa. Então, que já está traduzido, já foi traduzido pelo nosso irmão João Lucas, a gente vai, obviamente, disponibilizar e continuar as traduções, né, essa é a nossa proposta, dos demais livros, dos demais ensinamentos, que tem uma quantidade enorme, muito fantástica, né? Então a gente vai também disponibilizar isso, se Deus quiser. Tá? E contamos, obviamente, com o apoio do Serapis Bay Panamá e do nosso irmão João Lucas, né, nesse trabalho. E esse é o nosso movimento, nosso momento, e nós agradecemos pela aula de hoje, que foi extensa, porque o assunto realmente é um assunto bem amplo. Muito bem. Todo mundo voltou. Muito bem. Alguma pergunta? Quem quer falar alguma coisa? Priscila quer falar. Fala. Ok. Então, de acordo com aquilo que principalmente Mestre Saint Germain apresentou, né, nos ensinamentos, a gente vê que a escolha da América foi por um propósito muito evidente, ou seja, a América, ou o continente americano, da maneira como nós conhecemos, que nós estamos falando só da América no sentido de país Estados Unidos, né? Nós estamos falando do continente americano. O continente americano no passado remoto, há muito tempo atrás,
foi uma terra que trouxe grande luz para o planeta. Foi um movimento de crescimento, de expansão da luz muito grande. Então, a energia que se estabeleceu nessa parte do mundo, ela ficou quase que inalterada durante muito tempo. Enquanto que o resto do mundo, né, através das outras civilizações, onde foi se concentrando no velho mundo, aí a gente tem a Europa, que também teve um movimento de libertação, ou de tentativa de libertação. Um dos exemplos que a gente tem foi a própria assistência do mestre Saint-Germain a Napoleão Bonaparte, quando tinha a ideia, a intenção da independência, de todo aquele movimento, e Napoleão se perdeu dentro da personalidade, e aí Mestre Saint-Germain teve que dar um passo para trás. Mestre Saint-Germain fala sobre isso também. Então, a independência da América, aqui Estados Unidos, né, no nosso continente, ela aconteceu com total assistência dos mestres ascensionados, porque existia já todo um plano direcionado justamente para trazer de novo a joia que foi a América, né, lá atrás, o continente lá atrás no passado. Então, a partir daqui, a partir do continente americano, principalmente do ponto focal dos Estados Unidos, começa esse movimento de expansão. Por isso que a América é tão promissora, né? A gente fala promissora hoje no sentido econômico. Nós falamos, nossa, a América, os Estados Unidos, politicamente, economicamente, nossa, é uma potência. Isso não é à toa, isso não é em vão. Ela está nessa posição porque toda a energia que ela tem é exatamente expansiva. Só que, claro, né, a gente tem pessoas ainda governando o país, dirigindo o país, que não necessariamente estão prontas, preparadas, direcionadas para essa expansão. Porque nós estamos falando de um movimento de nova era, né? Quando a gente fala nova era, e muita gente entende que nova era é uma coisa mística, uma coisa, né? Ai, meu Deus, né? Vai começar a nascer um monte de bruxo, sei lá, alguma coisa assim, né? As fadas vão sair por aí, né? Dando varinhada na cabeça de todo mundo. Não. Nova era é o movimento desse novo processo, o alvorecer dessa nova realidade que nós estamos entrando. Então, a gente está, assim, sabe, no primeiro passinho. Não tem nem como estabelecer, sabe, aquilo que é a realidade das leis aqui. A gente está ainda, sabe, tateando tudo isso, está bem distante. Mas, por quê? Porque é um período, na verdade, que vai levar em torno de 2.000 anos para se estabelecer todo esse processo da nova era. Aí alguém fala, poxa vida, mas 2.000 anos? Vai demorar para burro isso, né? Sim, vai demorar dentro da nossa visão estreita, né, limitadinha. Para os mestres, 2.000 anos é uma coisa, né, que, olha, é o tempo que é necessário. A gente já deveria ter feito isso há muito tempo atrás, né? Se a gente tivesse seguido todo o nosso roteiro, enfim, aquela história que a gente já contou em aulas anteriores. Mas como isso não aconteceu, então a insistência, a persistência, a determinação desses grandes seres, desses grandes mestres, é de que aconteça e está acontecendo a partir de agora. Por mais que a gente olhe e fale, meu Deus do céu, a coisa está degringolada e está tudo perdido. Não está nada perdido, muito pelo contrário. Tudo está sob as leis de Deus e, como a gente falou lá no início da aula, a gente pode acreditar que, sabe, a nossa personalidade vai driblar essas leis, que a gente vai dar aquele, sabe, aquela gingada em Deus, mas não vai acontecer. Pode ter certeza que a lei vai se cumprir, aquilo que os mestres já enxergaram além do tempo e do espaço é o que está caminhando. Então não importa a aparência que a gente veja aqui, é aquilo que os mestres falam sobre, olha, não se iluda com a aparência do que você está vendo. Isso é temporário, isso é provisório e com certeza toda a transformação ela já está acontecendo e cada vez mais ela vai se estabelecer ao longo desse tempo, né, e começa nessa joia central que é a América, começando pelos Estados Unidos, expandindo, pegando as outras Américas e espalhando isso para o mundo todo. Tanto é que a gente tem, pegando um outro gancho, né, que não tem muito a ver aqui, mas é uma referência para aqueles que são, inclusive,
espíritas, né, kardecistas. Ouve-se muito falar no kardecismo que o Brasil, né, é a pátria do Evangelho. E existe um motivo para isso, né? Quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, é no sentido de o Brasil ele tem muitas características de diversidade, né? Ou seja, é uma imensidão, aí uma mistura muito grande, e a partir do momento que houver o alinhamento dentro de toda essa diversidade, tenta imaginar, eu sei que não é fácil, mas tenta imaginar como será, né, essa possibilidade, essa potencialidade de viver em irmandade, né, num processo tão diferente, né, entre pessoas tão diferentes, ou seja, essa miscigenação tão grande que existe aqui. Aqui, então, nesse aspecto de espiritualidade, nós vamos ter muitos credos, como já temos, né, muitas formas de se pensar diferentes através da espiritualidade, mas que todas vão se alinhar. Por isso que eles veem, né, tem essa informação de que o Brasil é a pátria do Evangelho. O Evangelho no sentido de composição, de instrução daquilo que é espiritualidade. Então começa lá por cima, pelos Estados Unidos, cada vez mais crescendo, avançando e depois se espalhando. Tanto é que os Estados Unidos, né, se a gente pegar a origem, né, da própria colônia, veio através dos protestantes, né, dos cristãos protestantes, né, aqueles que, então, é uma terra que começou através de uma visão cristã que predomina até hoje, né, já mudou bastante, mas ainda predomina muito dessa visão, e tem um sentido para isso, né, por isso que os mestres focaram ali e estão direcionando toda essa energia. E também, sem esquecer que o Oriente, ele vai despertar de novo, então a Índia que a gente não conheceu, né, na verdade que a gente vê como aquela coisa, sabe, bagunçada, cheia de, sei lá, de gente dispersa nesse sentido de religião, de essa multiplicidade toda, a Índia lá atrás, ela já foi um grande reino, né, ou seja, uma grande civilização, né, que lidava, elevava, né, se alicerçava muito na espiritualidade de uma maneira muito equilibrada. E ela vai voltar para esse ponto. É por isso que a gente tem uma referência muito forte através da espiritualidade da Índia. E isso vai se espalhar pelo mundo, ou seja, é uma coisa que já está estabelecida. E tudo bem? Tudo bem. Flavi, quer falar alguma coisa? Ouvindo a Flavi, não. Aqui, não tenho. Processar, né? Bastante coisa, bastante informação, assim, que a gente não tem a mínima noção, porque a gente foi condicionada a desde pequena ouvir essas histórias e tá nesse quadrado da religião, enfim, e pensar um pouco diferente leva um tempo, né? Para absorver e isso trazer pro real, porque não faz parte da realidade desde pequeno, né? Então, assim, tá absorvendo. Maravilha, muito bom. Perfeito. Terezinha, querida, quer falar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, intrigas, charadas? Ela tá com o áudio desligado. Agora sim. Fala, Terezinha, querida. Eu só tenho que agradecer, mestre, por essa aula, né? Eu achei, assim, muito interessante. Estou aprendendo muito. Então, gratidão, mestre, por tudo. Pelo aprendizado. Maravilha, querida. Que bom. Então, gratidão pela oportunidade. Vamos encerrar e até a próxima. Muito amor, muita luz. Felizes reflexões para todos nós. Bom, fiquem em paz. Gratidão. Gratidão. Tchau. Olá, amor e luz aos dias. Para aqueles que estiverem com alguma dúvida, quiserem comentar, podem entrar em contato através das redes sociais, tem pelo Facebook, Instagram, Douglas Matos Terapeuta, ou então no próprio YouTube, quiser deixar os comentários, mandar alguma
informação, algo que não tenha ficado muito bem esclarecido, pode encaminhar que aí nós vamos fazer o possível para responder o mais rápido que puder, tá bom? E então assim a gente mantém esse contato e essa troca para poder esclarecer aí possíveis dúvidas ou até mesmo receber contribuições, acréscimos diante daquilo que são as lições que a gente vem apresentando para que as pessoas possam se valer desses ensinamentos que são extremamente importantes. Bom, gratidão então pela atenção, bênçãos e felizes estudos.